aqui. Gente, boa tarde. Dando seguimento aqui a esse nosso programa dos secretários da Cooperação Judicial na Justiça do Trabalho. É um tema novo, é um tema desafiador, é um tema que, talvez de início, aí temos muita atenção, essa é a verdade, junto com o período de Copa, junto com o período de férias, muita gente pensando também, mas a gente tem que assumir determinados ônibus mesmo para enfrentar algumas temáticas, agradecendo uma vez a participação de vocês. E hoje a gente vai começar aqui, dessa primeira parte, com a participação do Antônio do Passo Cabral, que vai tratar de uma maneira expositiva, a partir do debate também, fique à vontade para perguntas, sobre os limites e possibilidades da cooperação jurídica nacional. Antônio do Passo Cabral é pós-doutor em Direito da Universidade de Paris, doutor em Direito Processual pelo ERJ, em cooperação com a Universidade de Munique, membro da Associação Internacional de Direito Processual, o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Associação Teuto-Brasileira de Juristas. Eu não vou me ousar de jeito nenhum falar o que é 40 me permita, procurador da República do Rio de Janeiro e ex-juiz federal, e nosso colega desembargador do TRT da 5ª Região, Edilton Meirelles de Oliveira Santos, doutor em Direito da Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor da Universidade de Lisboa e professor na graduação, mestrado e doutorado na Universidade Católica e Universidade Federal da Bahia. Edilton, passo vocês ficar totalmente à vontade para disciplinar aí o tempo da forma que nos convier sempre no debate. Firme, na segunda parte a gente muda a sua cadeira aqui, você sobe e fica mais um aí, tá bem? Muito obrigado pela participação. Boa tarde a todos os colegas, obrigado ao TRT. Uma foto? Vou tirar uma foto? Vamos lá. Queria saudar os colegas aqui do TRT da 5ª Região. É sempre um prazer voltar à Bahia. Eu que não tive a graça de nascer na Bahia, de ser baiano, me identifico muito com todos aqui, com muitos amigos aqui, e sempre fico muito satisfeito de atender os convites que me fazem para retornar à Bahia. E especialmente aqui ao TRT, onde eu já vim antes de outros encontros, e para falar desse tema, cooperação jurídica nacional. A gente combinou de ficar numa cadeira, para fazer um tema de debate, eu já encontrei também ao Edilton, querido amigo, professor da Universidade Federal, desembargador aqui, para que ele possa comentar em cima da minha exposição, da fala, quando ele quiser, para a gente fazer um formato bem dinâmico. O tema me é muito caro e quando eu soube que eu ia debater com o Edilton, eu gostei especialmente disso, porque o Edilton tem uma contribuição muito importante sobre esse tema, porque ele publicou um artigo, talvez o único, especificamente sobre esse tema da cooperação nacional no novo CPC. E eu escrevi uma tese sobre esse tema, que certamente é a razão do meu convite para vir aqui, para concorrer ao cargo de professor titular na faculdade, sobre como isso ainda não aconteceu. A tese está depositada, publicada como tese, mas não tem versão comercial. Então, só os amigos mais próximos que sabem que eu escrevi sobre o tema. Então, para mim é uma emoção especial, porque eu estou falando pela primeira vez sobre cooperação jurídica nacional. E vou tentar demonstrar para vocês quais são as nuances desse tema no CPC. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, e eu não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo que está nessa apresentação, mas vou tentar, pelo menos, colocar o tema dentro do que a gente conhece. O tema da cooperação nacional está no Código nos artigos 67 a 69. E a gente, olhando assim, é um destaque bem pequenininho do código, mas que eu vou tentar demonstrar que tem um potencial revolucionário, um potencial transformador para a gente compreender de maneira completamente inovadora algumas atividades jurisdicionais. E o interesse disso é muito grande quando a gente fala no encontro das juízes.
O CPC vai naqueles artigos, prever a possibilidade de um pedido de cooperação formulado pelo juiz para a prática de qualquer ato processual. E notem que aí, exatamente, é o juiz formulando o pedido. O que é estranho a gente pensar, né? Na verdade, existe aí uma atuação judicial a partir de um ato postulativo e não sobre uma decisão. A gente está acostumado a ver a atuação dos juízes sempre de forma impositiva e por meio de atos determinantes, como são as decisões. Uma questão de nomenclatura terminológica, de início, a gente costuma falar sobre cooperação jurídica, não cooperação judiciária, para não excluir a cooperação que existe entre outros órgãos que não sejam do judiciário. Quando se fala, por exemplo, em cooperação internacional, a gente usa muito o termo cooperação jurídica internacional, que abrange órgãos, por exemplo, do Ministério Público. Eu, na minha atuação profissional como procurador da República, utilizo há pelo menos uns 12 anos cooperação jurídica internacional. Praticamente todo mês eu faço cooperação jurídica internacional. E muitas vezes essa cooperação se dá com outros órgãos, por exemplo, do Ministério Público, e não com órgãos jurisdicionais. Então, a cooperação ela não é tão somente judiciária e ela não é tão somente jurisdicional. Então, é uma cooperação jurídica. Mas, evidentemente, que o tema que eu vou tratar de maneira mais próxima e aprofundada é a cooperação judicial, cooperação entre juízes. Essa cooperação vai poder ser executada, a gente vai ver mais adiante, com auxílio direto, reunião, pensamento de processo, prestação de informação e, principalmente, acho que a grande novidade disso aí são atos concertados, atos conjuntos ou concertados praticados por juízes simultaneamente. A base normativa disso, a gente vai ver também, é basicamente o artigo 6º do Código de Processo Civil, que prevê o chamado princípio da cooperação. O princípio da cooperação é um fundamento normativo e uma razão de ser de todos esses dispositivos ali do artigo 67 e 69, porque a gente vê que o princípio da cooperação traz um novo modelo de processo. O princípio da cooperação, ele traz uma forma de superar as dicotomias que a gente via antes no processo entre o princípio inquisitivo, o princípio dispositivo, predomínio das partes, o predomínio do juiz, prevalência de um sujeito sobre o outro. Hoje não, a ideia de cooperação é uma ideia de que os sujeitos do processo devem interagir sem nenhuma prevalência específica de uns sobre os outros, sempre num ambiente dialogal e tentando obter, com essa conjugação de esforços, os resultados mais efetivos para a prestação jurisdicional. E esse tema da cooperação jurídica entra no quadro geral do princípio da cooperação. Curioso notar que quando a gente olha o artigo 6º, a gente vê lá que ele diz que as partes devem cooperar entre si e com o juiz. E todo mundo que tem analisado o artigo 6º tem falado da cooperação ou das partes com o juízo, ou das partes entre si, como, por exemplo, são os autores que escrevem sobre as convenções processuais, os negócios jurídicos processuais. O tema da cooperação entre juízes tem ficado esquecido, mas ele se enquadra também nessa moldura. Então vejam como o artigo 69, no parágrafo 2º, vai exemplificar os atos que podem ser praticados em conjunto pelos juízes: práticas de intimação, citação, produção de provas, efetivação de tutela provisória, efetivação de medidas de recuperação de empresas, facilitação de crédito na falência e recuperação judicial, centralização de processos repetitivos, execução de decisão jurisdicional. Então, para todas essas finalidades, existe a possibilidade de prática de atos concertados em conjunto. Agora, esse rol, ele ainda é exemplificativo, ele não exaure todas as possibilidades de cooperação. Vou tentar demonstrar aqui uma série de outras hipóteses em que já existe cooperação entre juízes e isso pode ser utilizado com a criatividade de todos nós. Então, essas previsões ali são puramente exemplificativas. Na Justiça do Trabalho, já há uma experiência em muitos tribunais, não sei se o TRT da 5ª Região, se existe lá no Rio de Janeiro, o TRT da 1ª Região tem uma experiência grande de atos conjuntos e concertados praticados em execução. Então, muitas vezes,
existem quando o mesmo player, o mesmo devedor, por exemplo, é pressionado por uma série de execuções, os tribunais baixaram lá uns provimentos e centralizavam em um determinado juízo as execuções contra todas as execuções contra aquele agente econômico, e os agentes econômicos que desejassem algo parecido poderiam aderir a esse regime, e aí se estabelecia uma espécie de procedimento mais expedito para as execuções, com menos custo, muito mais eficiente para todos, né? Inclusive para os credores, que acabavam optando por isso. Isso é algo que não partiu de um juiz no exercício da atividade jurisdicional, foi algo pensado no planejamento macro do tribunal, mas é uma forma criativa que se enquadra também dentro dessa tarefa de cooperação jurídica entre juízos. Notem também que no artigo 69, parágrafo 2º, está escrito lá que a cooperação entre juízos pode ser utilizada para centralização de processos repetitivos. E aqui, então, a gente tem um entrecruzamento desse tema com o tema dos incidentes de resolução de processos ou casos repetitivos. Recursos repetitivos nos tribunais superiores, inclusive o recurso revista repetitivo, previsto no artigo 8966 da CLT, e, de outro lado, o IRDR, que muitos autores, inclusive eu, que tenho escrito sobre o tema, temos sustentado que cabe a sua aplicação também na Justiça do Trabalho pelos TRTs. Já há TRTs, inclusive, aplicando o IRDR, por força do artigo 15 do Código de Processo Civil, que prevê a aplicação do CPC ao processo trabalhista, tanto quando há lacuna na legislação do processo do trabalho, ou seja, subsidiariamente, como também nas hipóteses de supletividade, ou seja, mesmo havendo regra na CLT expressa, o CPC incide. O artigo 15, portanto, para vocês do Justiça do Trabalho, parece um artigo absolutamente relevante no Código, né? E transformador, porque ele pode estabelecer um diálogo de fontes entre a CLT e o próprio processo civil, entre o processo civil comum e o processo do trabalho, para a aplicação simultânea de normas, o que pode auxiliar não apenas interpretativamente, mas de uma forma conciliatória para tentar otimizar o resultado final. Até porque a aplicação supletiva ela não trabalha com regras de exclusão, quer dizer, não existe regra de especialidade que favoreceria a aplicação da regra do processo de trabalho. A aplicação supletiva, determinada pelo artigo 15, faz com que ambas as normas se apliquem simultaneamente sem exclusão. Então, como pensar o regime dos repetitivos, por exemplo, o IRDR, com a centralização de processos repetitivos 69? Partindo da ideia de que a lei não contém palavras inúteis, a gente tem que olhar um espaço de aplicação do 69, parágrafo 2º, diferente daquele lá para os processos repetitivos, incidentes de solução de casos repetitivos. E eu tenho defendido o seguinte: vocês sabem que o IRDR e os repetitivos dos tribunais superiores têm uma limitação temática prevista no Código, porque só pode ser objeto desse incidente questão unicamente de direito. As questões fáticas são excluídas desse incidente. Eu sou um dos críticos a essa disposição. Eu acho que o CPC errou em limitar os incidentes repetitivos a questões jurídicas. Eu acho que quem fez o Código estava pensando apenas na realidade da Justiça Federal, onde talvez a repetitividade envolva questões unicamente de direito. Porém, esquece a realidade da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, onde muitas vezes as questões repetitivas tocam matéria fática. Então, se um juízo do trabalho recebe centenas de processos questionando o ambiente de trabalho ser insalubre, uma determinada fábrica, por exemplo, aquela questão fática sobre a salubridade ou não no ambiente de trabalho é uma questão repetitiva que poderia ser bem tratada por um IRDR. Imaginem, com redução dos custos, porque ao invés de fazer uma perícia para cada processo, a gente faria uma perícia única, dividindo os custos para todo mundo. Um ganho muito grande. O Código, uma opção, no meu modo de ver, equivocada, restringiu o IRDR, por exemplo, a matéria unicamente de direito. Pois o 69, parágrafo 2º, não traz essa restrição. Então, eu acho que o 69, parágrafo 2º, por meio de um ato de cooperação, permite reunião de processos para fins de apreciação comum de uma questão fática repetitiva. Outra questão que difere a centralização. Mas só dando um exemplo.
NET, eu recebi um exemplo que aconteceu em Minas Gerais, questão fática. Eu até botei aqui, processo nas varas da comarca de Araxá. Tem 3 juízos cíveis lá, são 517 processos contra 3 empresas que se discutia danos causados pela atuação dessas 3 empresas. O que é que os 3 juízes lá fizeram? Vamos centralizar esses processos todos em um só. E eles resolveram assim, um só vai julgar, ficou para a 3ª vara, todos os outros concordaram, e a sentença, eles não chegaram a reunir, pelo que eu vi pela notícia. Na verdade, ficou uma sentença só, e aquela sentença fica ali documentada em todos os outros processos, mas em um processo só, é que todo mundo atua e só naquele processo vai ter recurso para decidir questão fática, para fazer justamente isso. Foi feita perícia, etc, etc e tal, e agora o juiz sentenciou o processo de mais de 4 anos. É uma questão dessa daí, que eles já vieram fazendo isso. É um exemplo da fática mesmo, isso é uma questão jurídica, não é só exemplo da insalubridade. Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Justiça Federal, mas é algo que pode tocar na minha realidade dos senhores do trabalho. Em Volta Redonda, teve um problema num conjunto habitacional construído com financiamento da Caixa. Aí teve uma rachadura imensa na construção, as famílias tiveram que ser retiradas às pressas do prédio, porque havia risco de colapsar. Aí ficaram morando no ginásio esportivo da cidade, um drama lá regional, e ajuizaram diversas ações, centenas de ações, contra a Caixa Econômica, a construtora. Aí fica aquele jogo de empurra, né? A culpa não é de ninguém, a culpa é de um, a outra diz que a culpa é do outro e tal. Nesse meio tempo, perícias eram pedidas em cada uma das unidades. O que os juízes de Volta Redonda fizeram? Começaram a receber aquela enxurrada de processos, deram um despacho conjunto em todos os executivos, suspendendo todos os processos, dizendo que o processo que continuaria para apreciação da questão fática seria um deles, dizendo que cada parte que se sentisse interessada poderia ir nesse processo, indicar qual a unidade que ela gostaria de ver periciada, a perícia ser feita por uma amostragem e depois o custo ia ser dividido entre todos. E a aquisitação era feita apenas naquele processo. Então, todos que se interessaram foram lá, quem não queria participar não foi. Quesitaram, indicaram as unidades, depois por amostragem escolheram as unidades, fizeram uma perícia única e repartiram os custos de todo mundo. Então, realmente foi antes do CPC, tá? Então, foi feito meio que na marra, né? Principiologia, economia processual, etc. E hoje a gente tem uma base normativa muito grande para fazer isso, sem nenhum atropelo, sem nenhum desassossego. Intimação, citação, já tem sido feita em muitas hipóteses de colaboração. Eu mesmo, amanhã, estou fazendo uma, porque eu sei que o sujeito que eu quero ouvir vai ser ouvido em outro lugar. A gente pediu para que ele seja intimado pelo juiz desse outro lugar, para não ter que intimar ele na casa dele. Ele vai aparecer lá para prestar um depoimento e vai ser intimado por outro depoimento. Então, veja, são atos que são praticados em conjunto com cooperação. Outra questão que eu acho que é importante pensar são as formas criativas que isso pode levar. O Edilson fala disso no artigo dele na Record, para armazenamento, custódia de bens e discussão de bens em execução. A execução hoje é um dos grandes gargalos do direito processual em todas as esferas jurisdicionais no Brasil. Os números do CNJ mostram isso. Então, se os juízes puderem fazer leilões em conjunto, armazenamento e custódia de bens apreendidos em conjunto, isso tem uma redução de custos global para a administração da justiça muito grande. E tudo isso é permitido pelo artigo 69. No processo penal, quando o sujeito é um criminoso muito conhecido e muito perigoso, às vezes o que se fazia é trazer ele uma vez do presídio, ele tem que vir com escolta, não sei o que e tal, traz uma vez do presídio para ser ouvido e ele é ouvido em vários processos, de diferentes juízos. Então é um exemplo também de algo que já revelava essa cooperação, intimações e realização de atos em conjunto por vários juízes. Isso não é um privilégio brasileiro também, isso existe em outros países, tá? Mais adiante talvez eu volte a esse tema. Mas isso já vinha sendo feito antes do CPC de 2015, meio sem base normativa. Outra questão que eu gostaria de chamar da diferença da centralização, de processos repetitivos, desses exemplos que a gente fez aqui. Com base no 69, é
que essa centralização, além dela poder abranger questões fáticas, como foram os 2 exemplos das perícias, essa centralização vai ser feita na primeira instância. Ela não vai ser feita num órgão de instância superior, como é o tribunal ou como são os tribunais superiores nos recursos excepcionais repetitivos. Então, ela vai ser feita na primeira instância. Outra diferença dessa centralização aí para o regime dos repetitivos é que aqui não há suspensão necessária dos processos repetitivos, eles podem continuar tramitando. Essa suspensão pode ser utilizada como um instrumento de gestão, mas ela não é algo automático como é a suspensão que decorre dos repetitivos, dos incidentes de solução de casos repetitivos. Esse tema da prática de atos em conjunto por juízes, ele coloca algumas premissas para a gente mudar a nossa forma de atuação e mudar a forma como a gente encara o exercício das competências jurisdicionais. Primeiro, ele coloca o tema da gestão da competência. A competência passa a ser algo que pode ser utilizado como instrumento de gestão. Hoje, a gestão do procedimento ela vem sendo muito debatida pela flexibilidade das formas que o Código de Processo Civil implementou e pelo chamado case management, né? O juiz como um gestor das formalidades, um gestor do procedimento, podendo flexibilizar as formalidades, inverter a ordem de prática de atos, adiar a prática de um ato, praticar atos em conjunto, como é isso aqui, modificar os prazos, tudo para atingir um resultado melhor. Como a gente sabe, nem todo processo é igual aos outros, portanto, aquela linearidade de aplicação das normas processuais poderia levar a uma ineficiência. Então, essa flexibilização permite uma adaptabilidade das formas processuais para as vicissitudes do caso. Agora, quando a gente pensa que a competência também se tornou um instrumento de gestão, além de falar de case management, gestão de procedimento em geral, a gente pode falar do case assignment management, que é a gestão da competência. Isso implica uma série de outras questões que fogem um pouquinho ao tema da cooperação nacional, e, portanto, eu não vou tratá-las todas. Eu vou tratar algumas questões que eu acho que são importantes para a gente ver como é essa nova abordagem da função jurisdicional. Primeiro, eu adoto aqui uma premissa do Didier, aqui da Bahia, e do Zanetti, do Espírito Santo, a ideia de competência adequada. Pensar em competência como gestão é pensar em competência como algo que tem que ser eficiente. Então, a gente tem que buscar hoje, não o juízo que é competente dentro de uma imagem do cara crachá, olha na lei, então o cara é competente, acabou, mas pensar que entre vários juízos que podem ser os juízos que vão julgar aquele caso, a gente tem que buscar o juízo que é mais eficiente para julgar o caso. A ideia de competência adequada é pensar no juízo mais adequadamente competente. Isso é importante de cara nas hipóteses de competência concorrente, onde há vários juízos que podem concorrentemente apreciar uma determinada causa, mas isso é importante também em outras hipóteses que eu vou mostrar mais adiante. Então, ao invés, o exame da competência, tradicionalmente, ele sempre foi pensado num exame binário, competente ou incompetente. Eu olho para esse juízo e vejo se ele pode ter poder para conduzir e julgar aquela causa. Se ele não tiver, está fora. Se ele tiver, está dentro. E mesmo em casos de juízo de competência concorrente, a designação de um juízo competente excluiria dos demais. Quer dizer, a concentração da competência em um excluiria dos demais. O que eu proponho, e eu acho que a ideia de competência adequada nos permite chegar a esse ponto, é uma flexibilização dessa ideia. Pensar que esse exame não pode ser binário, ele tem que ser um exame gradual. E ele tem que ser um exame levado para o lado da eficiência, para o lado da adequação da eficiência, e não para o lado legalista de um exame puramente frio da letra da lei. Outra questão que eu acho que é importante, que esse pensamento sobre coordenação de competência ou de atos conjuntos coloca, é que sempre que a gente pensou na atividade do juiz, a gente pensou numa atividade solitária. O exercício da competência pelos juízes sempre foi pensado de maneira exclusiva. Quer dizer, eu sou o senhor do exercício do poder jurisdicional dentro desse recorte que a competência me atribui. Dentro dessa área geográfica, dentro dessa matéria. Então, quer dizer, se o problema trabalhista acontecer aqui em Salvador, o juiz vai ser um dos juízes do trabalho de Salvador, mas não um juízo federal. Existe um recorte na zona matéria. Se acontecer numa área de um foro regional, vai acontecer na área daquela localidade, um recorte geográfico.
mas sempre um recorte exclusivo. Então, a gente nunca parou para pensar que as competências podiam ser exercidas simultaneamente, sem exclusão uns dos outros. Então, há uma virada para o exercício concomitante ou combinado de competências jurisdicionais, que é algo realmente estranho, que, se a gente parar para pensar, não se coloca dentro da teoria da jurisdição que a gente está acostumado a estudar, e que nos coloca alguns desafios para compreender como isso vai ser aplicado na prática. Além disso, uma premissa que eu adoto, que eu acho que é relevante, é a ideia de que a competência, a partir de agora, ela não pode ser analisada de maneira linear. Assim como outros pressupostos processuais, não há como analisar a competência. Se a competência pode ser combinada de vários juízes, ela deve poder ser combinada a partir do ato processual a ser praticado. Porque às vezes pode ser mais eficiente praticar um ato processual em Salvador ou em Feira de Santana. Às vezes pode ser mais eficiente praticar um ato processual em Brasília ou em Tabatinga. Pensem no caso de Mariana, em casos complexos como o de Mariana. Às vezes um ato processual é mais fácil de ser praticado em Belo Horizonte, que são onde estão as sedes das empresas e dos advogados. Às vezes um ato processual, por exemplo, a colheita de um testemunho, pode ser praticado mais eficientemente no juízo do interior, onde, por exemplo, uma das vítimas reside. Às vezes um outro ato processual será mais eficientemente praticado em outra localidade, como, por exemplo, uma audiência pública. A audiência pública, nesse caso, talvez devesse ser conduzida pelo juiz, não da localidade onde o primeiro processo foi ajuizado, mas da localidade onde residem atualmente, no momento da audiência pública, a maior parte das vítimas, para que elas possam comparecer, para que fique mais próximo delas, e com isso você garante uma maior participação na audiência. Então, notem que se a gente parar para pensar numa espécie de competência ad actum, uma competência analisada para cada ato, a gente poderá ter uma combinação mais eficiente de competências, analisando qual é o juízo mais adequadamente competente para cada ato. Isso me parece uma consequência do sistema em que a gente preza eficiência, a gente preza cooperação e a gente prevê instrumentos dessa natureza. Esses elementos de cooperação sempre vão demandar a aceitação por parte do juízo. Na negativa tem alguma... Uma pergunta, eu vou chegar a esse ponto mais à frente. O colega está perguntando aqui, para quem não ouviu na gravação, se esses atos de cooperação dependem da aceitação. Existem duas formas de gestão de competências. Tá? A primeira dessas formas é a delegação de competências. Eu defendo, na minha tese, delegação de competências. E a segunda forma é a coordenação de competências, como é que é esse caso aqui. Nesse caso, eu acho que depende de aceitação, por se tratar de um pedido de cooperação. Agora, não havendo aceitação, tem formas de controle. Tá? Eu vou mostrar como é que eu acho que o sistema deve funcionar para ele fechar. Bom, e eu acho que essa análise ad actum das competências ela é mais dinâmica, o que faz com que esse tema ganhe uma outra dimensão, que é o seguinte: a gente sabe que o processo é um encadeamento de atos, o processo dura no tempo. Então, pensar em combinação de competências é pensar que talvez num determinado momento a combinação não seja a solução mais eficiente, mas em outro determinado momento ela pode se revelar mais eficiente. Então, pensar na combinação de competências por ato é dar essa possibilidade de combinação, de exercício conjunto e combinado, concertado de competências, um aspecto mais dinâmico, percebendo que o processo é como a vida, mutável. Então as situações não podem ser linearmente compreendidas tal como elas eram no sistema do código anterior. A gente não pode mais pensar que um juízo é competente do primeiro ao último ato, porque ele pode não ser o mais adequado para todos os atos, e a gente não pode pensar que conceber que um juízo, em algum momento, é o juízo mais adequadamente competente para um ato, significa que ele o será até o final do processo. Isso pode mudar. Então, essa análise é cambiante. E esse dinamismo me parece que é algo que deve ser uma das premissas para bem compreender o tema. Bom, então eu acho que essa já entrando na resposta da tua pergunta, tá? Eu acho que a coordenação de competências do artigo 67 e 69, ela se dá por uma assunção consensual.
Então, são instrumentos de natureza consensual que vão delimitar aqui a possibilidade de aplicativo de 67 a 69. Os juízes envolvidos, em regra, têm que concordar com aquilo. Então, são atitudes consensuais que fazem com que eu não consiga enxergar como isso aqui pode ser operacionalizado sem consenso. Tá? Sem consenso. Se não tiver consenso, você, como juízo, acha que a melhor forma de gerir aqueles processos, numa perspectiva macro, é declinar todos para o juízo da segunda vara, por exemplo, isso pode ser feito por outros instrumentos, eu vou mostrar. Instrumentos de delegação e reunião de processos, inclusive sem conexão, estão previstos no código. Mas aí a lógica é outra. É uma lógica de transferência não consensual de competência. Aí a gente não está falando de cooperação. A gente está falando de gestão, sim, mas não de cooperação. Por isso que eu acho que a gestão é um gênero. A gestão da competência é um gênero que compreende diversas técnicas, entre elas a delegação e a assunção consensual por instrumentos de consenso cooperativo. Por isso que eu acho que aqui a ideia é de que os juízes eles sejam co-jogadores, eles não são adversários, né? Eles não competem pela competência, se a gente pode utilizar o trocadilho. Então, aquela ideia de exclusividade anterior partia da premissa velada, não verbalizada, mas velada, de que os juízes competem, né? Centros decisórios competem. Então, quando um decide, o outro não decide, então fica aquela disputa. Tanto que isso quando eles não concordam sobre aquilo, isso resolve por um conflito de competência. Então, se tem uma disputa subjacente de competência. Agora, aqui a lógica é outra, a lógica de objetivos convergentes, de sujeitos que não têm rivalidade e não se colocam como oponentes ou adversários. Então, agora, um outro barato dessa assunção consensual de competência por atos conjuntos do artigo 69 é que aqui os instrumentos de interação entre os juízos são não hierárquicos. E depois eu vou te mostrar como isso é transformador dentro do sistema judiciário brasileiro e no mundo inteiro. Quando a gente começa a analisar esse tema, a gente vê que o tema da cooperação nacional, eu já fiz referência ao artigo do Edito, que é um marco, eu cito, e é uma das poucas fontes que a gente tem no Brasil sobre isso. A gente vai para o direito estrangeiro, a gente não consegue um resultado melhor. Tá? Normalmente não se aborda o tema da cooperação entre juízos. O tema da cooperação entre juízos ele é abordado no campo do direito internacional. Aí a gente tem uma longa e bem fecunda literatura, já de muito tempo, inclusive no Brasil, né, sobre cooperação jurídica internacional. Mas na cooperação entre juízos no Brasil, a gente tem muito pouca coisa. O tema da cooperação, ele acabou sendo tratado na esfera internacional porque ele é mais importante quando a gente tem centros decisórios que não se submetem a uma mesma autoridade, que não há uma autoridade única que possa decidir sobre aquilo. Então a cooperação acaba sendo às vezes a única forma de se conseguir um objetivo entre dois entes soberanos, como judiciários de dois países. E aí a gente começou a ter estudos, né, no direito internacional sobre essas formas de cooperação que variam muito. Depois eu vou mostrar como elas variam. Desde o diálogo das cortes, o diálogo de tribunais, passando por relações de cooperação um pouco mais concretas. E agora, essa é uma tendência que tem, quer dizer, a cooperação entre juízes é uma tendência que tem migrado do processo internacional para o processo nacional. Então, de fora para dentro, porque os estudiosos do processo civil nacional começaram a ver que isso pode ser útil também para a atividade dos juízes dentro de um mesmo território. Especialmente no Brasil, quando a gente tem um território continental, isso passou a ser uma necessidade, né? E a gente pôde se abeberar um pouquinho desses estudos lá do processo internacional. E aí, o que eu costumo tratar da cooperação entre juízos com essa nomenclatura que está na minha apresentação aí, cooperação transjudicial. É um cacuete, tá? Um cacuete porque eu acho que é a forma mais adequada de se referir ao fenômeno. Quando a gente fala em cooperação interjudicial, a gente está falando de algo que só acontece entre juízes ou que tem alguma perspectiva bilateral. E como a gente vai ver, dependendo do tipo de interação, ela não é bilateral. É algo que você cospe, digamos assim, difusamente, ainda que você não tenha um feedback, ainda que você não tenha resposta. Eu chego no primeiro grupo dessas interações,
Essas interações são muito variadas, tá? As interações judiciais mais tênues até essa espécie de prática de atos conjuntos. Tá? As interações mais tênues ou indiretas, elas ocorrem sem qualquer promessa de mutualidade, sem qualquer necessidade que exista um feedback do outro tribunal ou juiz cooperante. Isso compreende diversas formas de interação puramente comunicativa. As citações que um tribunal faz a outro em suas decisões, mesmo quando não são precedentes. Né? As citações que nós fazemos a decisões de tribunais internacionais. E mesmo aqueles que não nos vinculam, como, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, se a gente vê a todo tempo, inclusive na Jurisprudência Suprema. Isso é uma forma de interação, de um diálogo entre cortes, no plano nacional ou internacional. A gente vê também como essa citação ou referência aos tribunais, quando não há precedente, em obter dicta. Os obter dicta, que não são vinculantes, são uma demonstração de que a gente está dialogando, está compreendendo também como os outros colegas, às vezes da mesma instância, estão julgando o caso. Às vezes um TRT se refere a outro TRT. E aí não há que se falar em precedente, pelo menos não um precedente vinculativo, se você considerar como um precedente persuasivo. Nessa lógica persuasiva, isso não se coloca numa interação hierárquica. E veja, independe, quando o TRT da quinta região cita o TRT da segunda região, isso independe de que o TRT da segunda região cite de volta o TRT da quinta região. Então são interações que prescindem da ideia de mutualidade. Por isso que eu coloquei ali que às vezes elas são monológicas, às vezes elas são passivas. Elas não se colocam no ambiente de diálogo. Agora, elas podem ser implementadas mesmo quando o órgão jurisdicional for incompetente para decidir. Isso é interessante. O TRT está falando sobre uma questão, tá? Para a qual ele é competente para decidir. Só que ele faz considerações sobre outras questões que são de competência de outros tribunais, por exemplo, previdenciárias, por exemplo, civis ou constitucionais, da Constituição, que existe aquilo outro e tal, não sei o quê. Quando o tribunal faz esse tipo de, estabelece esse tipo de diálogo, essa interação com outros tribunais coloca também a possibilidade que esses outros tribunais, considerando essas razões, cheguem a outras informações, a outro conhecimento sobre as questões sobre as quais eles são os competentes. Mas o que eu estou querendo mostrar é que muitas vezes o diálogo se estabelece da parte de um juízo a respeito de questões sobre as quais ele não tem competência para decidir. Isso também mostra, tá, que cooperação e diálogo, essas formas de interação, não são sempre exercício imperativo de jurisdição. Não são sempre exercício imperativo de competência. E, portanto, às vezes elas se revelam em aplicações de instrumentos soft law, instrumentos que não são impositivos, né? Os tribunais, às vezes, estabelecem memorandos, entendimento, guias, diretrizes práticas. Isso tem sido cada vez mais comum, inclusive para a atuação dos juízes, né? O TST, talvez no Brasil, seja o maior exemplo disso, que edita resoluções administrativas mostrando como deve ser interpretada a lei. Então, até que ponto isso é cooperativo? Eu duvido que seja cooperativo, é meio impositivo, me parece. Mas existem muitos outros casos, sabe, que agora, recentemente, os juízes federais das varas especializadas em propriedade industrial no Rio de Janeiro, e lá a gente tem várias especialidades em propriedade industrial, porque o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, fica no Rio. Então, as impugnações aos atos do INPI ficam no Rio de Janeiro. E o DRF2 tem turmas também especializadas na matéria. Então, os juízes das varas especializadas baixaram lá uma resolução conjunta, uma portaria conjunta, não sei qual é o nome do ato, mas um ato administrativo, mas de natureza jurisdicional, dizendo como eles interpretariam certas questões. Então, são atos de diálogo, que independem de mutualidade, que se estabelecem entre juízos, e nem todos precisam aderir, mas são instrumentos não impositivos, instrumentos diferentes daqueles que a gente está acostumado a atuar.
Então, dessas interações mais simples, mais indiretas, a gente caminha na direção de interações diretas e mais intensas. Até que a gente possa chegar a algo que eu já descrevi como uma comitologia judiciária. O juiz trabalhando em comitês, o juiz trabalhando em comissões conjuntas, jurisdicionalmente. E aí coloca o exercício simultâneo combinado de competências dentro do que a gente prevê lá no artigo 69, prática de atos conjuntos. Isso pode ser formalizado por um instrumento que é o protocolo institucional. Eu publiquei um livro sobre convenções processuais e uma das formas de convenção processual praticada por entes públicos, inclusive judiciários, são os protocolos institucionais. Então, é como se o Tribunal de Justiça fizesse um protocolo institucional com a OAB para disciplinar algumas questões processuais. Então, eles são feitos entre instituições. E, às vezes, podem ter natureza pública, né? Um tribunal fazendo um acordo com outro tribunal. E isso é uma espécie de convenção processual. Essas interações diretas, elas não caem do céu, evidentemente. Né? Até o momento de se formalizar esse protocolo, existem atos preparatórios. Um juiz contata o outro, fala para ele: você está sentindo esse mesmo problema? As relações estão começando a chegar sobre essa questão de insalubridade, ou sobre a questão lá do conjunto habitacional. Eu também estou sentindo isso. Então vamos fazer alguma coisa a respeito. Vamos combinar uma reunião, aí a gente estabelece um diálogo mais próximo. Aí faz uma reunião, aí vemos como a gente pode tentar resolver, como a gente vai fazer isso, vamos formalizar como, vamos dar um despacho comum, vamos publicar uma portaria. Então vejam que esses atos eles não caem do céu, eles se constroem a partir de um procedimento de negociação, até porque são consensuais. Então eles começam com consulta, intercâmbio de informações, depois a gente segue e estabelece um diálogo mais intenso para ver as formas de diagnosticar o problema e as formas de propor solução. Aí a gente faz um planejamento. Como vamos atuar? Quais as formalidades que vamos colocar aqui? Né? Qual o ato que vai materializar isso? Então, as tratativas são muito importantes. E as tratativas devem levar em conta diversos critérios para chegar ao melhor resultado. Eu coloquei alguns aqui para a nossa reflexão. O estágio em que o processo se encontra, a alocação de responsabilidades para cada juízo, o que cada um vai fazer, o que vai tocar cada um. Isso é importante que fique no instrumento de cooperação. E a formulação de estratégias conjuntas. Eu sugiro, inclusive, que os juízos estabeleçam metas, até a data do cronograma, pode estabelecer um cronograma de trabalho, o que, aliás, é um acordo processual típico, previsto no artigo 191. Os juízes podem embutir um cronograma dentro do ato conjunto, dizendo assim: olha, até a data tal, nos comprometemos a despachar todos os processos, até a data tal, vamos verificar se as citações foram feitas dessa forma, as intimações foram feitas dessa forma, vamos marcar em até 30 dias após o ato do item 2 o leilão, vamos dizer que... Então, as metas são importantes para que a gente possa ir avançando e controlando para ver se aquilo está sendo eficiente mesmo. E quando a gente se compromete com outro colega, a chance da gente cumprir é maior, né? Você também não vai querer que a vara dele tenha um desempenho melhor do que a sua, e aí você acaba tendo uma resposta mais interessante. E é algo que os juízes também não estão acostumados, né? A estabelecer cronogramas para si próprios. Como a gente está acostumado a pensar os prazos judiciais sempre com prazos impróprios, sem sanção, que o juiz pode respeitar e simplesmente fica por isso mesmo, eu discordo disso, mas é o que a gente entende aí por aí, né? Na literatura brasileira há décadas, os juízes nunca foram acostumados a estabelecerem para si metas de trabalho.